análise completa do OVNI que apareceu durante o lançamento da SpaceX. A gente vai ver isso, da Falcon 9 ontem. Apareceu um OVNI, um ou dois ou três, inclusive, né? Tem gente já falando em 3 OVNIs e eu vou trazer uma análise extensa, completa, para a gente ver o tamanho desse objeto. Eu consegui análise, eu quero a sua validação. Não perde, que tem muita informação técnica nesse vídeo. É um vídeo bem técnico, mas vale a pena a gente ter isso com exclusividade. Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like, compartilha e a gente vai ver a fundo esse evento. Ontem eu precisei postar rápido no canal para não ter perigo de perder vídeo. E agora eu vou trazer análise extensa, com zoom, tudo isso para você que não viu ainda ver, tá? Seja bem-vindo. Vamos lá direto que a gente não tem tempo a perder. Primeiro item é, essa transmissão foi ao vivo, a transmissão está intacta, tá? Não houve descarte de nada por nada, tá? Tá intacta ainda. Eu consegui exatamente agora, como eu tava fazendo ela tava live ainda, atualizado 14 minutos, 14 horas, 14 minutos, 4 horas, 14 minutos e 45 segundos. Então eu vou colocar para você, tá intacta, tá no site da NASA, a transmissão com 14 milhões de views. Não foi nada alterado, perfeito? Então, isso é a primeira validação. Aqui a gente tá vendo o lançamento, né? Ok? Da Falcon. E agora, a partir daqui, seria 2 astronautas saindo pela primeira vez. De repente, cortam pro prédio, tá? Isso aqui na Flórida, cortam pro prédio da NASA e passa um objeto voador não identificado, um OVNI atrás. Aparentemente, eu pensei até que poderia ser pássaro, querendo anular ou validar nesse vídeo. Tem muita informação aqui, tá? Você vai ver o tamanho que ele pode ser. Vamos lá, eu vou colocar o original para ver e depois a gente já vou mostrar as análises para vocês, olha só. Tá? Ele cortou para cá, ó, aqui foi ao vivo, legal? Agora vai fazer um corte pro prédio da NASA, legal? E aqui, ó, nesse corte, a gente tá vendo, vai aparecer um OVNI passando, quer ver? Vamos ver se vocês já conseguem ver. O OVNI passando, tá? É bem rápido, ó. Aí o OVNI passou, tá passando, tá vendo? Acabou de entrar atrás do prédio, aparecem umas luzes atrás do prédio e o OVNI sai na outra ponta. Agora, quando vê o OVNI, já corta para os astronautas. John, agora passa para o astronauta. Legal? Então está intacto ainda, vou colocar no link para vocês validarem no vídeo original e agora a gente vai começar as análises a partir de agora. Vou trazer algumas análises para vocês a partir de agora, para a gente pegar o momento do OVNI e em zoom isso também, e também análises para ver a distância dos objetos e os tamanhos possíveis deles. Vamos lá assistir juntos. Eu peguei o exato momento, a gente vai assistir junto neste vídeo a partir de agora. Perfeito? Após esse corte, a gente vai cortar para o prédio, tá? Na Flórida. E nesse prédio vai ter a bandeira dos Estados Unidos ali, a gente vai ver o OVNI passando. Agora depois eu vou mostrar em mais velocidade reduzida, em zoom, tudo isso ainda nesse agora para vocês. Esse site oficial da NASA, a gente tá vendo o logo da NASA aí, legal? Então é a partir dessa cena, essa cena está intacta ainda no vídeo original. Então a gente vê, reparem nessa região aqui, ó, perfeito? O OVNI começando a passar, aqui ó, passando, ó, ele, tô acompanhando com o mouse pra vocês, que vocês não viram ainda, ó, legal, ele continua aqui, ó, acompanhando com o mouse, aqui aparece atrás do prédio, aqui ó, e passa pra cá. Agora já corta pros astronautas, eu tô mostrando a imagem toda, pra gente ter isso documentado, agora corta, legal? T-minus 18 minutes and counting. We are still right on weather. Expect an update from LD. Agora em zoom pra vocês, tá? Essa mesma imagem. Olha só, agora dá pra ver melhor, né? Em zoom. Perfeito? Agora ele continuou, foi pra lá. Deu pra ver em zoom já, né? Melhor. Vou trazer agora mais em zoom em câmera lenta. Olha só. O OVNI em zoom em câmera lenta. Alguém tá vendo? Viram? Tá ficando mais fácil agora, né? Ó, em zoom, câmera lenta mais próximo ainda, olha só. Acompanhando com o mouse pra vocês. Legal? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar pra vocês ele full aqui pra vocês assistirem sem eu estar na frente também. Depois eu vou mostrar mais um ainda, inclusive, tá? No super zoom, eu senti, claro, uma coisa que eu ia perguntar era o seguinte, por que transmitir em 720 pixels, né? Qualidade meia boca, sendo que a gente já tem transmissão em 4K e a gente tá falando da empresa mais milionária do mundo, né? Tipo, não entendi por que a transmissão em tão baixa qualidade de um evento tão importante, né? 720 pixels no YouTube a transmissão, hein?
que é ruim para ver as coisas, né? 720 pixels. Quando teve a ida para a Lua, eles transmitiram a imagem colorida. Tá? Só terminar aqui, eu já falo com vocês. T-minus 18 minutes and counting. We are still red on weather. Expect an update from LD. We're waiting. Aí, ó, mais em zoom, acho que agora dá pra ver de novo, né? Porque esse vídeo é importante. Quando teve a Lua, né, em 69, a imagem era colorida. Porém, pra imprensa, mostraram uma imagem de... Olha ali, tá vendo? Estão todo mundo vendo? Agora deu pra ver melhor, né? E eu tenho mais em zoom ainda, eu já vou trazer pra vocês. Olha só o zoom no objeto. Deu trabalhão fazer isso, mas tá aqui pra vocês. Legal? Então tá aí. Eu queria comentar com vocês uma coisa. Quando teve a ida para a Lua, em 69, o que aconteceu? Eles transmitiram colorido, recebiam colorido a imagem, porém para a imprensa passou uma tela branca e preto bem ruim a imagem, para a imprensa divulgar, né? Interessante. E aqui a gente tem 4K e transmitem 720 pixels, né? Será que... Por que será, né? Vamos analisar mais. Tem mais um vídeo muito importante para vocês, vou trazer agora. Tá? Com mais detalhes agora para vocês. Deixa eu ir direto ao ponto aqui. Então, ó, vamos ver de novo, né? Em zoom. Olha que interessante, hein? Agora já deu para ver bem quem não tinha visto, né? Agora mais em zoom ainda, eu consegui uma outra, ó, aqui mais em zoom ainda, olha só. Tá? Eu achei que seria até bater de asas, tá? Num super zoom, parece que tem... Mas eu acho que é mais a questão do frame da câmera, porque tava muito rápido, ó. Tá vendo que parece bater de asas? Até isso eu tô analisando, tá vendo? Mas porém é muito grande o objeto, depois a gente vai ver o tamanho do objeto nessa outra análise. Então, ó, mas tá vendo? Apesar que brilha um pouco, então tem que analisar. Análise é isso mesmo. A gente tem que colocar todas as hipóteses pra gente afirmar ou validar alguma. Trazer mais dados para vocês, tem mais informação gerada aqui. Só trazer esse outro. Agora é um super zoom que eu consegui. Quero análise de vocês. Olha só. Tá? Aqui, ó, aparecendo. Super zoom, tá? Ó, eu não sei se é o frame da câmera que tá lento ou é o bater de asas, ou o movimento oscilatório, parece que oscila um pouco. Eu não sei se é o frame, que a câmera tá baixa qualidade, ou é um bater de asas. Eu tô em análise ainda, eu quero a opinião de vocês. Essa daqui, tá? Mas ao mesmo tempo, agora eu vou deixar a tela full para vocês, pra gente ver. O que vocês acham até o momento? Qual a opinião você acha aí? Agora eu vou colocar novamente, só pra gente ver, que é muito importante esse vídeo. Olha só. Tá, ó, parando a cena, tá vendo, ó, esse objeto, deu pra ver bem, né? O objeto já tá mais claro, ó. Repare que ele tem um formato de OVNI, ao mesmo tempo, ele fica, ó, tá vendo que ele fica reto e só, ele parece que oscila. Parece um pássaro, tá? Porém, o tamanho dele não tá batendo, você vai ver o tamanho que ele é. Pode ser, né? Eu quero análise de vocês em tudo isso, porque é importante fazer em conjunto também, ó. É objeto voador não identificado ainda, porque não identificamos, então é um OVNI. Pode ser um pássaro? Pode, tá? Pode ser um disco voador? Pode. Tá? Olha só. Perfeito? Depois eu vou tentar até calcular a velocidade dele, que eu não calculei ainda, eu vou trazer talvez num outro vídeo. Perfeito? Então temos aqui, ó. Ó, só algumas cenas, olha só o tamanho dele, tá? Deu pra ver bem agora, acho que todo mundo tá conseguindo ver, né? Novamente, olha só, deu pra ver bem, né? No outro vídeo eu tive que trazer rápido, então eu não tinha feito essa edição ainda, agora já tem com edição, olha aqui, ó, só. O que você acha? Pássaro, ó, ele é meio metálico em cima também, aparentemente, ó, tá vendo? Passando aqui. Agora vamos ver a segunda fase, que eu vou mostrar pra vocês a segunda fase agora do vídeo. Mais uma que eu dei mais um ainda, tá? Dando um super zoom. Aqui, vamos ver essa outra em super zoom, ó, tá? Objeto, olha só. Super zoom, tá? Repare que ele se move, eu não sei se é a câmera ou não, mas ele oscila, ó. Não é uma coisa muito... não sei se ele tá brilhando ou é movimento de bater de asas. Eu quero a opinião de vocês nesse. Olha só, dá pra ver bem agora? Olha só o objeto. É isso daqui, ó. Repare que ele oscila, ó. Ó o objeto, como que é. Ele não tem cor de ave também, tá vendo? Ele é meio metálico também. Mas ao mesmo tempo parece que ele tá pulando, né? Ó, tá vendo que ele parece estar pulando? Tá estranho isso ainda pra mim isso daqui, ó. Olha ele, uma imagem mais um pouquinho mais de foco nele, ó. O que você acha disso?
Qual é a sua opinião? Interessante, né? Eu vou ver se eu consigo colocar uma ferramenta mais zoom sobre essa imagem, tá? Eu vou trazer aqui um pouquinho mais de zoom sobre essa imagem. Vamos ver se a gente consegue algo a mais aqui, ó, zoom interativo. E eu vou tentar focar essa imagem em zoom. É o máximo, ó, isso é a qualidade que a gente conseguiu, tá? Se você conseguir uma imagem 4K disso também, porque essa da NASA foi 720 pixels, ó. Olha o objeto como ele é. O que você acha? É muito, não dá pra ver tanto ainda, mas ó, é um formato de OVNI, tá? De disco voador mesmo, ó, aparentemente, tá? Ó, tá vendo? O que você acha? Eu vou tentar aplicar também alguns filtros, mais ainda, né? Eu já tinha editado, mas eu vou tentar aplicar alguns filtros de cores, alguma coisa que eu possa tentar melhorar, né? Alguma coisa para vocês. Um filtro de forma. Ah, desculpa, deixa eu voltar aqui, ó. Um filtro para priorizar formas, ó. Tá? Um Sharpen Filter, ó, sem e com. É que tira o filtro, tem que, ó, sem o filtro, tá? E com o filtro agora. Eu só tenho que mover quando ele tira as coisas. Ó, pra mim tá, ó, agora dá mais um ainda, eu quero trazer o máximo de informações pra você, tá vendo? Me parece, não parece uma ave não, ó. Repare que, como é ruim a qualidade, né? Mas repare que tem um núcleo central, ó. E ao redor dele, tá vendo? Eu vou tentar fazer até uma coisa. Aplicar além de, ó, esse é o filtro Sharpen, tá? Sem o filtro e com o filtro Sharpen no máximo, tá? Ó, existe sim, me parece um núcleo central sim, ó, tá vendo? Bem definido, inclusive, ó, ao redor, tá? Eu vou fazer uma outra coisa, mexer um pouquinho em saturação, vamos ver se a gente consegue ter algum ganho. Só pra gente ver se a gente consegue algum ganho adicional, tá? Ah, não, aqui não. Vou tentar só mexer em saturação pra ver se melhora alguma coisa. Ó, vamos tentar melhorar algum. Aqui não melhorou muito. Saturação não melhorou. Mas ó, o filtro de formas, ó, dá pra se ver que é um núcleo centralizado, ó. Parece mesmo um disco voador, tá? Olhando por aqui. Eu vou tentar alguma coisa a mais aqui pra ver se eu consigo mais detalhes pra vocês, ó. Eu acho que não tem muita coisa a mais de filtro, mas eu vou tentar mais zoom, o máximo possível de zoom no objeto pra gente ver, ó. Tá? Ainda tem mais coisa, hein? Isso aqui é só o comecinho do vídeo. Tem uma análise bem legal do tamanho, ó. Tá vendo? Bom, aqui é um filtro de formas, tá? Eu apliquei pra gente ver um pouquinho, que ele tenta definir formas, é um Sharpen Filter. O que você acha? Interessante, né? Eu vou tirar o filtro agora, de Sharpen, só deixar o zoom na imagem, pra gente, ó. O máximo de zoom que eu conseguir na imagem. Olha só, tá? Então, não sei porque transmite em tão baixa qualidade, né? Um evento desse, olha só. Tá? Sendo que eles estão colocando o Starlink, né? Internet por satélite muito boa e transmite tão ruim. Mas é isso, ó. É isso que temos aqui. Agora vamos para a segunda parte do vídeo que eu vou trazer outra informação também para vocês. Eu vou só colocar de novo esse vídeo com play e tentar o zoom nele, ó. Tentar manter ele em zoom para a gente ver, ó. Tá vendo? Ó, ele se movimentando. Vou tentar ver se eu consigo, ó. Mesmo, ó, no zoom nele. Eu vou tentar de novo. Vou ver se eu consigo pegar ele em zoom quando ele aparecer, ó. Vamos ver. O máximo. Aqui, ó. O zoom no objeto, ó. Tá? Ó, tá baixa qualidade, mas você vê que ele tá aqui, ó. Tá, ó, o movimento tá se deslocando. Agora eu acho que tem me pareceu um bater de asas, mas ao mesmo tempo a forma dele tá estranha, né? E você vai ver, ó, tá vendo? Olha ele super mais um. Eu vou tentar o máximo de zoom que eu conseguir, tá? Então é isso. Agora importante informação, né? Eu vou fazer o seguinte agora, trazer a segunda parte do vídeo pra vocês. Agora é análise de tamanho, tá? Teste de gravação. Pessoal, qual a ideia agora? Eu vou abrir no GIMP, tá? Um programa de manipulação gráfica. Eu fiz um freeze num frame. Aqui a gente vai ter o OVNI, o objeto voador não identificado aqui, por isso é OVNI, tá? E aqui a gente vai ter os caminhões embaixo. Qual a ideia aqui? Tentar entender qual o tamanho disso. Claro, a gente vai ter perspectiva e distância, né? Se tiver muito próximo, eu tô dando mais um pra gente começar a ver. Um detalhe, só um detalhe, ó, aqui é o objeto, perfeito, bem detalhe, olha só, tá? Com a forma dele, é bem pequeno em relação à imagem, tá? Mas tá aqui o objeto. Então, qual é a ideia disso daqui?
A ideia é a gente fazer um estudo do que está acontecendo, né, o tamanho do objeto em relação ao que a gente tem. Claro, o objeto pode estar mais na frente ou mais atrás, então, mas é esse ponto que se move, tá? Ok? Tá aqui e embaixo a gente vai ter uma referência, que são os caminhões. Mas o que a gente tem de falha? Esse objeto pode estar muito mais para trás ou muito mais para frente do que os caminhões, tá? Então a gente vai ter que fazer uma suposição que eles estão no mesmo plano, ok? Se que está na mesma distância em relação à câmera fixa. Senão, só para a gente começar a assumir algumas coisas, porque senão a gente vai incorrer em erros. Exemplo, se ele estiver muito mais distante, ele vai ser muito maior, né, do que você está vendo. Se ele estiver mais perto, ele vai estar o objeto vai ser menor do que a gente imagina, perfeito? Então depende da posição dele. O que nós temos aqui? Nós temos alguns caminhões embaixo, que a gente sabe o tamanho, né? E a gente tem o objeto em cima. Então o que eu vou começar a fazer? Eu vou separar os caminhões, tá? Sem zoom nada, e separar o objeto. Então vamos lá, vou copiar esses caminhões aqui, ok? Para a gente ter uma referência e colocar os caminhões perto do objeto. Deixa eu ver se eu colei aqui. Eu vou colar aqui para a gente ter realmente uma referência em relação ao objeto dos caminhões. Deixa eu ver se eu consigo mover. Aí, consegui. Então, olha só. Qual a ideia? A gente pensar o seguinte. Se tivesse no mesmo plano, o objeto, qual o tamanho dele? Tá vendo? Ele não é tão grande não, ó. Comparado a um caminhão, ó. Perfeito? Que a hipótese, inclusive, de ser um pássaro, tá? Eu quero levantar todas as hipóteses. Se tiver no mesmo plano, ó, o objeto não é tão grande não, ó. É do tamanho de um pneu de caminhão, o que vocês acham? Perfeito? Comparativamente, ó, dá pra gente ver bem, né? Ok? Agora a gente vai dar mais um nesse ponto pra gente tentar estudar um pouco melhor, ó. Comparativamente, tá? Eu tenho os caminhões aqui e o objeto aqui, ó. Tem hipótese de ser até um pássaro? Tem. Tá? No contexto a gente tem que analisar tudo mesmo. Não é porque é um OVNI que tem que ser um objeto, um disco voador, tá? A gente vai levantar a hipótese de também ser um pássaro, ó. Tá vendo o tamanho? Claro, se ele tiver muito mais distante, a gente vai ver ele menor, mas ó, tá vendo aparentemente, ó? Ele tá condizente a um tamanho de um pássaro grande, ó, comparado aos caminhões. O que você acha? Tá, então é exatamente essa análise. O importante é, além do objeto, né, a gente fazer análise profunda de tudo, porque os OVNIs sim, a gente tá vendo, mas eu tenho que anular qualquer hipótese, ó. Tá vendo? Ó, o objeto, ele tá num plano, sim, ele está olhando por aqui, dá para ver que ele está bem na frente, né, do lançamento. Aqui seria a Dragon, né, a SpaceX, o prédio da NASA, ele passa atrás do prédio da NASA, então o prédio está na frente dele, ok? Para ter uma referência de tamanho. E o caminhão está ali, ó. Dá pra gente ter uma referência. Claro, o caminhão pode estar mais à frente? Sim, pode. Ele pode estar bem mais para trás, então ser maior que esses caminhões. Mas o fato é, a própria SpaceX está menor, tá vendo aqui atrás? Ele está o que a gente pode afirmar é que ele está entre a SpaceX e o prédio da NASA. Ele está entre isso e isso. A gente vai ter que ver essa distância, tá? Qual que é depois, pra gente saber. Ele está entre esse objeto e esse objeto. Isso a gente tem certeza, porque ele passa atrás do prédio da NASA, né? E ele passa na frente da SpaceX. É condizente ou ele pode estar mais atrás da SpaceX, você acha? Olhando aqui, eu acho que ele está entre a SpaceX e a NASA. Tá? Então a gente vai tentar ver essa distância para ver a posição do lançamento, que já é próximo. Deixa eu ver onde está o mar aqui. Ó, a posição do lançamento é aqui e o objeto passa aqui, ó, tá? Comparativamente aos caminhões. Então a gente já tem mais uma informação. Estamos levantando informações aqui, ó. Tá? Ele é pequeno objeto. Poderia ser um pássaro, sim. Poderia ser um drone, sim. Poderia ser até um OVNI de observação, sim. Tá? Mas eu quero realmente analisar a fundo qualquer dado que a gente tenha, tá? Para não, olha só. Mas o fato é, nós temos também OVNIs maiores sendo avistados, tá? Então, ó, dá pra gente ter uma ideia, tá? Até de resolução do caminhão. Uma primeira pergunta que eu coloco é o seguinte: nós temos a tecnologia mais avançada do mundo, tá? Estamos nos Estados Unidos. Eles estão transmitindo a 720 pixels, que é uma resolução extremamente ruim.
a minha pergunta que eu faço é, por que hoje a SpaceX, que estão colocando os Starlinks, né, internet de alta velocidade, está transmitindo tão ruim assim? Tá vendo? Isso é o máximo que eles transmitem de qualidade. Você concorda comigo que tem alguma coisa um pouco atípica? No mínimo atípico, né? Uma transmissão tão baixa qualidade, né? De um evento desse porte. A gente tá falando da empresa, uma das empresas mais bilionárias do mundo, nos Estados Unidos, com a melhor internet do mundo. Por que transmitir tão baixa qualidade assim no YouTube? Me pergunta. Pelo menos 4K eles poderiam transmitir. Tem alguma coisa, uma peça aqui que eu tô procurando, ó. Dá pra ter uma ideia ó, vocês conhecem caminhões, né? Então, ó, aparentemente é do tamanho aqui do quê? De um pássaro grande, ó. Isso, tá? Claro, ainda a gente vai avaliar distâncias, tudo, mas quero a sua opinião sobre isso. Tá vendo a qualidade, a resolução, como é baixa? E a gente tá falando de uma das melhores transmissões do mundo, hein? Qual é a opinião sua sobre isso? Então estamos em análise ainda desse objeto, né? Apesar de tem outros pontos que ele apareceu dentro da NASA, eu achei muito estranho. Aquelas luzes, né, que a gente viu no vídeo anterior. Então estamos em análise, ó. Tá, condiz com o disco voador? Sim, condiz, ó. Tá vendo? Um centro e uma região mais clara aqui, ó. A forma, tá vendo? Então, estamos em análise. Eu queria mostrar esse dado adicional para vocês. Oi, pessoal. Eu vou mostrar agora uma coisa bem interessante que eu consegui localizar no Google Maps, tá? O local do lançamento, para a gente ter uma ideia, né? Para você poder andar pelo local do lançamento, também conhecer um pouco mais. Então, o que eu fiz? Essa imagem fixa, né? Quando a gente tem o aparecimento do OVNI, aqui, ó. Aqui fica o OVNI na imagem, tá ok? Nesse ponto. Qual a ideia? Eu quero calcular a distância entre esse prédio da NASA e o launch site, o local de lançamento, ok? Porque, pra gente ter uma ideia, porque esse objeto passou entre esse ponto e esse ponto. Legal? Então eu levantei no vídeo, ó. Nós estamos contando, nós fazendo contagem regressiva para o SpaceX Demonstration 2. From Demo, né? Demonstration, NASA Kennedy Space Center em Flórida. Legal? Então o que eu fiz? Eu consegui a coordenada exata, eu vou colocar também, copiar isso e colocar no vídeo, no primeiro comentário para você. Então esse local aqui, ó, é este local aqui. Agora a gente tá no Maps. A gente tá já, ó, no local. Eu quero mostrar para vocês as imediações, olha que legal. Tá? Então a câmera, possivelmente ela estava posicionada talvez nesse prédio, ou nesse prédio, ou algum local aqui, por aqui, ó. Perfeito? Aquela câmera que a gente gravou. Então estamos aqui, ó. Perfeito? Dá pra gente conhecer um pouco mais. Comparando com a imagem original, olha aqui, a imagem original, a gente vai ter NASA, aqui a bandeira dos Estados Unidos, legal essa parte, e aqui é o prédio real, tá aqui. Então a gente pode andar aqui, ó, é legal isso. A gente tem essa possibilidade de estar no local, né? Já tem uma visão 360 do local. Olha que legal. Então, chegando mais próximo, tá? A gente pode ver, olha que legal, tá? O prédio. Repare que o prédio, algumas coisas que a gente tem, essas partes são móveis, ó. Tá? Repare que aqui no mapa, isso estava aberto nesse dia em cima, ó. Tá ok? Perfeito? E aqui, ó, estava fechado nesse dia. E aqui essas portas também são móveis, ó. Possivelmente eles deslocam tudo por aqui, ó. Perfeito? Temos aqui também um prédio atrás, confirmando esse prédio atrás aqui. Legal? A câmera está no mais alto, ó. Olha o prédio atrás, todo mundo vendo? Legal? E temos aqui, ó, tipo um item aqui abre também, olha que legal. Aqui tava durante o lançamento estava fechado, mas dá pra gente ver essa porta semi-aberta, né? E aqui dá pra gente ver também, ó. Perfeito? Então bateu. Então a gente vai ver o que agora? A distância entre este prédio, a coordenada que a gente tá vendo aqui, eu vou colocar para vocês, tá? Já no vídeo para você mesmo navegar. E a gente vai ver do launch site. Então a gente vai voltar pro mapa e dar uma olhada nesse ponto que a gente tá, ok? Para aqui é o Launch Control Center, tá? Que a gente tava aqui, ó. A gente vai ver essa distância, quanto tem de distância pro local de lançamento. Então vou mostrar um pouquinho para vocês aonde fica o local de lançamento, tá? O local de lançamento foi aqui, ó. Tem uma distância que basicamente essa distância que a gente teve um objeto passando aqui, ó. Perfeito? Então a gente vai ver a distância daqui para cá, para a gente ver o tamanho máximo e mínimo desse objeto. Se ele tivesse por aqui e por aqui, qual seria o tamanho dele, legal? Então isso é importante. Vamos tentar fazer esse tipo de análise agora.
Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a própria ferramenta do Google Maps, tá? Tem aqui que essa ferramenta medir distância, ok? Então clique no mapa para traçar o caminho que você quer. Eu quero desse ponto aqui, ó, ok? Desse ponto até este ponto. Aqui, essa distância dá aproximadamente 6,60, olha, 6,667 quilômetros, tá? Ok? 6,667 quilômetros, aparentemente. Interessante, né? A distância, claro, não é centrada, mas dá 666, né? 666, 6,66 quilômetros. Hã? É que eu cliquei aleatoriamente, ó. 6,67 quilômetros, quase 666, hein? Interessante, tá? É que aqui tá um pouquinho torto, mas ó, aparentemente 666 quilômetros daqui hein? Hã? É isso daqui, aparentemente, tá? Então a gente tem 6 quilômetros entre esse ponto e outro. E o que a gente sabe? A gente sabe que o OVNI passou aqui, ó, o objeto voador não identificado, estamos identificando ainda, tentando identificá-lo, né? Passou entre este ponto e este ponto, tá? Então a gente vai tentar entender qual seria o tamanho máximo e mínimo que ele possa ter, se ele estivesse aqui ou aqui. Então essa que é a ideia, mas interessante, né? 6,66 quilômetros aqui. Daí eu vou tentar fechar aqui, ó. Vamos tentar de novo, vou colocar bem no centro aqui, ó. Medir distância, bem no centro aqui para este ponto aqui, ó. 7,7, tá? É que ela tinha dado, tá? Beleza? Então, entre 6 e 7 quilômetros mais ou menos de distância aqui, a primeira informação que nós temos, legal? Pessoal, vamos lá. Essa parte é bem mais cálculo, mas eu acho que vale a pena esta análise, tá? Pra gente verificar se pode ou não ser um pássaro, tá? O que eu fiz é o seguinte, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi calcular a distância entre o Centro Kennedy, este prédio, e a Falcon 9, tá? Eu coloquei 6,66 quilômetros, perfeito? 6.666 metros. Isso pode variar um pouquinho, mas basicamente é entre 6 e 8 quilômetros, perfeito? Ok? Pelo Google Maps que a gente usou. Mostrando novamente essa distância que a gente calculada, perfeito? Entre 6 e 8 quilômetros. Claro, tem que ver o ponto central de tudo, mas vão assumir esse valor aqui, até para ficar um número bonito, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, como a Falcon 9 tá aqui longe, o tamanho dela reduz em relação ao ponto de observação. Então, quanto mais distante da câmera, menor o objeto, perfeito? Isso é física básica ótica. Quanto mais próximo da câmera, maior o objeto. Então o que eu fiz? Eu normalizei esses tamanhos. Primeira coisa, a Falcon 9, eu peguei o primeiro dado sobre ela, tem 70 metros de altura. E isso daqui, o foguete. Então vamos lá, validando, para a gente validar cada informação que está aqui, tá? Então vamos lá, eu vou trazer para vocês a informação. Então a gente vai ter aqui, ó, o foguete Crew Dragon, tá? Falando da SpaceX, todos os dados, e eu levantei a altura dela. Deixa eu só localizar novamente onde eu peguei esse dado, eu já te confirmo agora. Aqui, ó, tá? Então, Falcon 9, das dimensões dela, tá? Estados Unidos, tá aqui, ó, altura, feet, né? 70 metros, tá? Ok? 70 metros ou 68,4 metros aqui, nas versões dela, inclusive, perfeito? Então, podemos assumir 70 metros por dados, perfeito? Tudo isso eu coloco também no comentário do vídeo, diâmetro 3,7 metros. Então aqui, a Falcon 9, os dados dela. Aqui tem os projetos, tudo isso, informações adicionais. 70 metros assumindo. Então, sendo isso 70 metros, a gente pode verificar que depois de 6,66 quilômetros, o objeto reduz o tamanho, beleza? Daí que eu fiz? Eu falei, qual o tamanho desse prédio? Então, consegui também aqui informação técnica dele, tá? Aqui é a parte da science.nasa.gov, aqui é fábrica de construção de veículos aqui, tá? É esse prédio, então tem os dados técnicos dele e eu consegui, ó, comparação altura dele, 160 metros, perfeito? Comparado à Estátua da Liberdade com 93 metros, então tem fits e meters aqui, metros, perfeito? Volume, tem tudo aqui, oficial da NASA. Então, o que eu fiz? É bastante análise técnica, tá? Eu peguei 160 metros, ok? Desse prédio aqui.
Então, esse prédio tem 160 e a nave tem 70. Porém, olha o tamanho dele perto da nave. Está muito maior, claro, porque ele está mais próximo à câmera. Tranquilo. Então, a gente tem que normalizar esses dados. O que eu fiz? Então, comecei mapeando os dados aqui, para vocês poderem acompanhar. 160 metros, eu peguei uma régua para referência, então uma imagem de uma régua, para ter a referência, e fiz o quê? Eu medi com a régua esse tamanho, essa altura aqui, em centímetros, na régua mesmo, tá? Como se fosse um papel mesmo. Então, esse tamanho de 70 metros, na régua deu 0,4 centímetros, tá? 1, 2, 3, 4 pauzinhos aqui da régua, perfeito? Então, 70 metros está para 0,4 centímetros, porque eu tenho que normalizar as distâncias, e eu tenho que trazer esse foguete maior, né? Porque o objeto, o OVNI, passou entre esse prédio e outro, então eu preciso saber qual o tamanho desse OVNI, né? Se é um pássaro ou não. Eu tenho que anular a possibilidade de ser um pássaro, calculando o tamanho real dele possível. Vamos ver tudo isso nesse vídeo. O que eu fiz depois? Eu medi com a mesma régua o prédio, tá? Para a gente ter números, para fazer uma relação entre os dados. Então, ó, da parte de baixo do prédio até o topo, claro, aqui tá um pouquinho torto, mas você pode normalizar com 7 centímetros, tá? Ok? Até eu tô anulando um pouquinho a base para poder ajustar isso daqui. 7 centímetros, tá vendo pela régua? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, coloquei aqui 7 centímetros, tá? Então, a partir de agora eu já tenho medidas, eu posso pelo menos normalizar um pouco os dados, perfeito? E reduzindo essa distância, né? Porque não adianta eu trabalhar, a distância realmente reduz o objeto. Então, 70 metros deveria ser X, né? Então, o que eu fiz? Eu calculei, primeiro eu comecei da seguinte forma, esse X aqui, para a gente calcular qual o tamanho, se a nave tivesse aqui do lado, eu vou trazer essa nave virtualmente para cá, qual o tamanho dela aqui? Então eu fiz o seguinte, 70 metros deveria ser X, então eu troquei 0,4 por X e calculei 70 vezes 7, tá? Regra de 3, dividido por 160. Então, caso essa nave tivesse aqui junto, na frente, trouxéssemos ela 6 km para frente, ela teria 3,06, ela caberia aqui dentro, mais ou menos, ó, essa nave, se colocar dentro desse prédio, ela vai ficar mais ou menos dessa altura aqui, ó, daqui a aqui, perfeito? A altura é quase dessa parte aqui, a nave, 3,06, ó, é desse tamanho a nave. Para ter uma ideia, dentro do prédio ela ocuparia esse espaço, perfeito? Daqui a aqui, ó. Legal? Beleza, normalizado, a gente continua. É muito cálculo, mas você pode validar tudo, tá? Inclusive, depois eu coloco tudo isso também no comentário do vídeo para você validar. Então, o que eu fiz? 6,66 km reduz, né? De 0,06 para 0,4. Então, o que eu fiz? Eu fiz a escala de redução de tamanho. Quando você distancia um objeto, no caso 6 km, ele deveria ser desse tamanho e ficou pequenininho, tá vendo? Então, eu consegui essa escala de redução. Então, 6,66 km reduz 7,65 vezes. Eu dividi. É bem complexo o cálculo, mas não é tão... É tranquilo, né? Eu fiz quantas vezes essa distância reduziu o objeto. Ela deveria ser grande e ficou pequenininha. Então, quanto foi? Foi 7,66 vezes. Por quê? Porque eu tenho escala de tudo, né? Eu tenho as distâncias, então eu consigo esse cálculo com uma precisão muito boa. Você pode validar, fazer, mesmo tirar a prova disso, tá? É muito importante. Então, daí eu falei o seguinte, peraí. Daí o que eu fiz? Aqui é 0,1. Eu peguei o OVNI e medi o OVNI. Falei, qual o tamanho desse OVNI, né? Nessa mesma régua. Deixa eu acertar a régua. Deixa eu pôr aqui para vocês. E eu vou mostrar o OVNI na régua. Por quê? Eu quero saber o tamanho dele. Se for um pássaro, eu quero anular se é ou não um pássaro. Então, o que eu fiz? Eu peguei a régua e coloquei no OVNI. Olha só. Qual o tamanho desse OVNI na régua? Tá? Deu 0,1 centímetro, tá vendo? Ele é grandinho sim, não é pequeno não, olha só, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu pôr a régua mais pra cá. Dá pra vocês verem o tamanho? Ele ocupa 0,1 centímetro, um risquinho da régua. Deixa eu só posicionar certinho, quero que vocês vejam bem. Tá vendo que ele ocupa 0,1 centímetro da régua? Aqui, ó. Olha ele aqui. Vocês estão conseguindo ver junto comigo? Tá vendo que, ó, o tamanho dele ocupa 0,1, ó. Repararam aqui? Perfeito? Na régua. Beleza? Nesse ponto. Então, o que eu fiz a partir daí? Falei o seguinte, peraí. O objeto, se ele tivesse 0,1, que é o que eu vi na régua aqui, ó. Nessa escala, na mesma escala que eu estou usando todos os prédios, tá? Então, 0,1 centímetro, essa distância dele. Se estivesse perto
do prédio, ele teria 2,18 metros, tá? Tivesse perto do prédio, tivesse aqui, ó, mesmo no prédio, teria 2,28 metros, perfeito? Vamos fazer o seguinte, vamos até calcular metade disso, teria 1,20 m. Se fosse metade disso ainda, para colocar todo o erro, teria mais de 1 metro. Uma ave com mais de 1 metro, entendeu? É grande. Então, raramente seria ave. Mas se tivesse perto do prédio, porque ele não está na frente do prédio, ele passou atrás. Então, ele teria 2,28 metros o objeto, se ele estivesse bem na frente. Agora, se ele estivesse lá atrás, mais atrás, perto da Falcon, ele teria 17 metros, ok? Então ele teria entre 2,28 metros ou 17 metros, conforme ele estiver mais atrás, tá? Então se ele estiver muito aqui, é 2 metros, se tiver, quanto mais para trás, maior, né? Porque aqui a gente está fazendo proporção. Então ele teria entre 2,28 metros e 17 metros, ok? Se você quiser trabalhar com erro estatístico de metade, seria entre 1,12 m até 8 metros, seria mais que 1 metro, com certeza, esse objeto teria. Então, é interessante mais essa análise, eu quero que vocês me ajudem na comprovação desses dados, tá? Fica aberto, tá todos os dados aqui puros, né? Como foi feito, a imagem tá aqui também, original, queria uma opinião de vocês, mais um dado, tá? O objeto teria pelo menos mais de 1 metro, né? Raramente uma ave com mais de 1 metro, assim, e aqui, ó, tá bem definido, tá vendo o ponto aqui, ó. É grande, não é uma coisa tão pequena, né? E outra coisa também, eu não entendi porque a SpaceX transmitiu com 720 pixels, né? Sendo que a gente tá em 2020, a tecnologia tá muito avançada. Deveria ser 4K essa imagem, né? Pra gente poder ver. Quando a gente esteve na Lua, apesar de ser colorida a transmissão da Lua, entre aspas, pro estúdio, retransmitiram em branco e preto numa TV de tubo, bem ruim. Interessante, só uma pergunta que eu colocaria. Então, uma análise adicional, temos tudo isso para juntar as peças. Eu acho que vale a pena esse vídeo, né? Nesse momento, tá toda a informação aí. Se vocês quiserem validar, tá tudo aberto, né? Então, essa que é a ideia mesmo. Eu vou colocar também essa imagem que eu usei original também na comunidade, para vocês pegarem, e essa imagem também eu vou fazer um print e exportar também para vocês também terem. Eu vou até mover isso daqui para cá. Para vocês terem informação numa imagem só, né? Para ter uma ideia de escala que foi usada, essas informações, tá? Para ter uma ideia, eu vou exportar essa daqui para vocês terem ideia da escala que foi usada. Deixa eu mover para cá. No vídeo, né? Acho que vale a pena essa análise. Eu queria qual a opinião de vocês sobre isso. Interessante, né? Objeto, tá certo, legal. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Então é isso. Vimos uma análise já do objeto voador não identificado ainda, né? É OVNI, então, não identificado, que apareceu durante o lançamento da Falcon 9, né? O Demonstration 2, né? O Demo 2. E eu quero a sua opinião. O que você acha? OVNI ou pássaro, né? Ainda estou mais para OVNI, minha opinião pessoal, mas é importante a análise do dado. Se você conseguir essa transmissão em 4K, em HD, alguma coisa, manda para mim, porque seria importante a gente ter. Porque no site da NASA foi 720 pixels só. Achei estranho essa baixa qualidade. O que você acha? Seja bem-vindo ao canal. Se você é novo, se inscreva, ative o sininho, deixa like, compartilha. Estamos monitorando e ainda teve muito barulho no céu, novos OVNIs avistados. Eu vou trazer durante o dia para vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado, tchau.